E aí, sétimo ano, tudo bom? Vamos continuar hoje a nossa atividade 6 sobre adolescência e puberdade. A gente está na segunda parte dela. E na semana que vem a gente fecha essa unidade, essa atividade e fecha o trilha azul. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a explicação da atividade dessa semana, que vocês vão ver que tá bem tranquilinha, tá bem de boa. Está compartilhando. Ok. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, atividade 6B, porque é a segunda parte, a gente ainda vai ter a terceira na semana que vem. Então, nessa semana, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro passo, assistir esse vídeo aqui para poder entender a atividade, já tirar algumas dúvidas que eu vou já explicar aqui para vocês. Segundo passo, leia os textos da página 98 do livro Trilhas de Aprendizagem, volume 1. E o terceiro passo, responder as questões A e B das páginas 98 e 99. Então, ó, facinho, hein? De boa. Então, vamos lá no Trilhas, eu vou abrir com vocês. Aqui, página 98. Então, lembra que a atividade 6 começou aqui, que vocês fizeram na semana passada, né? Vocês responderam essa questão aqui, depois fizeram aquela pesquisa sobre os ritos de passagem de algumas culturas, né? E agora a gente começa a atividade dessa semana aqui na página 98. Então, aqui ele vai. O autor do livro vai trazer um textinho sobre justamente esses dois temas que a gente tem começado a falar, que é a adolescência e a puberdade. E ele vai diferenciar esses dois termos, porque muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. E eu já vou dar uma explicadinha nesse texto e a gente vai ver que não é a mesma coisa, são termos que significam coisas diferentes, tá? Então vamos lá. Bom, então a gente está falando de adolescência. Na aula passada a gente falou bastante de adolescência, né? Que é um fenômeno social e psicológico. Então é algo que está acontecendo. Você inserido na sociedade, como você reage, como você se porta diante da sociedade, né? Então, a adolescência é essa fase que o seu comportamento está mudando, você está deixando de ser criança e está construindo a sua personalidade. E é um fenômeno também psicológico justamente por isso, né? As suas ideias estão começando a ser formadas, a sua sexualidade está começando a ser definida. Então, a adolescência é marcada por isso, por ser um fenômeno social e psicológico. E a puberdade é o termo que a gente usa para definir as mudanças corporais que vão acontecer aí no corpo dos adolescentes. Isso pode acontecer de forma simultânea ou não, ao mesmo tempo ou não. Então, um exemplo. Pode ser que você, adolescente menina, por exemplo, vou dar um exemplo de menina, porque eu passei por isso. Você já começa a desenvolver, né, o seu corpo, os seios, o quadril, as coxas, já começa o seu corpo a tomar outras formas. Às vezes você já menstrua, mas você ainda gosta de fazer as coisas que você fazia quando era criança, né? Você gosta de brincar de boneca, você gosta de brincar na rua, de pega-pega, você gosta de brincar, sei lá, né? Você ainda é criança, você ainda gosta de passar seu tempo brincando, né? Você gosta sei lá, de passar as férias na casa da avó, porque ela te mima, porque ela faz suas vontades, porque você pode brincar o dia inteiro. Então, assim, não necessariamente a adolescência, que é aquele fenômeno social e psicológico, vai acontecer junto com as mudanças do seu corpo, né? Pode ser que aconteça um primeiro e depois o outro. E essas mudanças acontecem por causa dos hormônios. Os hormônios que são responsáveis por acontecer essas mudanças, né? Era até uma das perguntas
da atividade passada, né? Por que que vocês acham que essas mudanças acontecem? Né? Era uma pergunta que não tinha resposta certa ou errada, na verdade, pedi a opinião de vocês, mas que quando a gente vem para a ciência e estuda isso, né, o comportamento humano, o desenvolvimento do corpo humano, a gente vê que essas mudanças são ocasionadas por causa dos hormônios que começam a aumentar, começam a ter uma atividade mais expressiva e começam a gerar essas mudanças, tá? E esses hormônios a gente vai ver na próxima aula quais são, tá? Essa parte mais biológica. Então, a puberdade, a palavra puberdade, ela significa, do latim, cobrir de pelos, né? Então, provavelmente vocês estão passando por essa fase, né? Ou já começaram a passar, ou estão começando agora. Mas é uma fase que literalmente o nosso corpo começa a cobrir de pelos em alguns lugares que a gente não tinha pelos, né? E não só isso, mas a origem da palavra é isso. Mas, no modo geral, essas mudanças corporais, elas estão indicando um desenvolvimento sexual do nosso corpo, né? Então, não é só mudanças físicas, assim, aleatórias. São mudanças ligadas ao nosso desenvolvimento sexual, tá? Só que antes da gente falar sobre essa parte biológica mesmo, do corpo, quais são as partes do corpo que estão envolvidas no sistema sexual, quais são os hormônios que estão ligados a essas mudanças, quais são os hormônios responsáveis por toda essa parte reprodutora do nosso corpo, é legal a gente falar um pouco sobre sexualidade, não só sexo, não só reprodução, né? Mas a parte que envolve um todo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa figura. Tudo isso aqui envolve sexualidade. Então, quando a gente fala de sexualidade, não é só sexo, não é só se reproduzir, né? Mas tem várias questões ligadas e que estão começando a se formar, a tomar forma na vida de vocês, na adolescência, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, como eu disse, não é só o sexo biológico, que é essa parte azulzinha aqui, ó, que tá falando, né? Não é só o órgão que a gente tem aqui, né? Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está falando ou de fêmea, né, o sexo feminino, ou de macho, o sexo masculino, ou quando há os dois sexos, né, uma anomalia. Então, são características biológicas do corpo de uma pessoa, né? Então, ela nasceu com aquele órgão, e isso define o sexo biológico dela. Mas a psicologia, a ciência vem estudando que o sexo biológico não é determinante para definir a sua sexualidade. Então, por exemplo, aqui a gente vê a identidade de gênero está aqui na nossa cabeça, né? É como a pessoa se vê, como que você se entende, como homem, como mulher, com uma combinação entre masculino e feminino, né? Então, aqui a gente vê a identidade de gênero, ó, mulher, transgênero ou homem. A expressão de gênero também envolve sexualidade, é como você se mostra, como você demonstra o seu gênero, né? Através da sua forma de agir, através da sua forma de vestir, de interagir com as pessoas, o seu jeito. Então, isso é uma expressão de gênero, né? E também a gente pode definir a sexualidade como uma orientação afetiva e sexual. Então, é aquilo que você sente, né? É a atração que você sente por uma pessoa. Então, se é uma atração por uma pessoa de um sexo diferente do seu, você é heterossexual. Se é uma atração por uma pessoa que tem o mesmo sexo que você, então você é homossexual. Se você se atrai por pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, você é bissexual. Então, a sexualidade, ela envolve tudo isso aqui. Não é só o órgão sexual que a gente tem no nosso corpo, mas envolve tudo isso. Envolve o que você pensa de você, envolve como você se mostra para o mundo, né? Como você se demonstra, como você
qual que é, como você se sente atraída, né, por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, a sexualidade envolve toda essa questão, né? E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Claro que numa aula assim, EAD e tudo mais, é difícil de falar, né? Uma aula online. Mas seria muito melhor se a gente estivesse numa roda, conversasse, trocasse experiência. Mas basicamente é importante a gente falar sobre isso, que sexualidade não é só sexo, tá? E aqui no textinho vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui na apostila de vocês. Beleza, então agora vamos para as questões, tá? Essa aula era mais tranquilinha, era só mesmo para pontuar algumas coisas, pontuar a diferença de puberdade e de adolescência, né? E dar um geralzão aí sobre o que é sexualidade, tá? Então, vamos praticar. Letra A. Como você explicaria a um colega de turma quais as principais diferenças entre a puberdade e a adolescência? Então, eu falei aqui um pouquinho, vai ter um pouquinho no texto, vocês só vão fazer um filtro aí de tudo que vocês entenderam sobre puberdade e adolescência, quais são as diferenças entre elas e escrever aqui, tá? Letra B. Você já ouviu a música Terra de Gigantes da banda Engenheiros do Havaí? Eu não. Eu acho que vocês também não, mas aqui tem um QR Code que a gente pode apontar o celular e ler, né? Esse QR Code, ou então jogar a letra no Google que vai aparecer provavelmente a música, né, no YouTube. Então, aqui vai um pequeno trecho da letra. Eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo, isso foi tudo que eu queria ter. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou para trás. Na letra, o jovem está querendo dizer que a guitarra elétrica, tão sonhada na infância, não serve mais, que perdeu o sentido. Na sua opinião, o que mudou no comportamento de antes e o de hoje do jovem? O que significam essas mudanças? Então, lembra de tudo que a gente está falando aqui sobre mudanças, né? Não só corporais, mas sociais e psicológicas também. Vocês vão escrever aqui o que mudou no comportamento desse jovem que escreveu essa letra. Beleza? E é isso. Aqui tem um linkzinho também no final da atividade, dessa parte aqui, um link sobre um texto sobre adolescência e tudo mais. Quem se interessar é só clicar no link aqui ou copiar no seu, copiar e colar no seu navegador, que tem um textinho bem legal sobre a adolescência. Beleza, gente? Então, é isso. Se ficou dúvidas, vocês me mandem lá no chat, tá bom? Entrega da atividade para quarta que vem, dia 16. Beijo da Demi aí para todos. E é isso, gente. Tchau, tchau.